Nós queremos primeiro, como nós falamos, ressaltar a importância da gente poder estar reunido aqui nessa igreja, para celebrarmos o início da Semana Santa, observando a maravilha que é a nossa ação litúrgica, que tem toda uma lógica. Vocês viram, por exemplo, que não houve aclamação do Evangelho aqui, porque a aclamação do Evangelho foi feita lá. Tem todo um rito diferente. Também não houve ato penitencial, porque a igreja supõe que vocês já viveram em penitência 40 dias. Também não houve glória, porque pelo caminho deveríamos vir gritando, mas a equipe de música não estava lá, então a gente não conseguiu cantar Hosana nas alturas, mas cantamos aqui. Então nós temos todo um conjunto litúrgico muito bonito, que nós somos convidados a viver nessa liturgia e nessa Semana Santa. Então a primeira coisa é agradecer pela presença, convidar vocês, que vocês possam realmente viver com intensidade este tempo. Depois, propor para vocês que a Semana Santa seja realmente este tempo fecundo de meditação, como nas duas missas que eu presidi hoje de manhã, às 7 e às 8h30, na verdade às 9 horas, eu fiz uma proposta de reflexão. Eu queria partilhar com vocês também esta proposta, a partir dos ramos que vocês têm aí nas mãos. Levantem os ramos aí para a gente ver. Então, os ramos que vocês seguram aqui nas suas mãos, tem basicamente, eu queria ressaltar, 2 significados. Podem baixar os ramos. Primeiro, domingo de Ramos, significado mais óbvio, vai recordar então a entrada de Jesus em Jerusalém. Alguns jogavam os próprios mantos e outros arrancavam ramos da árvore e jogavam no caminho para ele passar, como fazendo um tapete. Mas, para além desse significado que é o mais básico e o mais observável, vamos dizer assim, o mais objetivo, eu queria resgatar aqui com vocês a espiritualidade da árvore ou do madeiro da cruz, que é o foco, vamos dizer assim, de um dos dias do Tríduo Pascal, que é a Sexta-feira Santa, e que eu acho que vale muito a pena a gente refletir. Na tradição bíblica, se a gente olhar assim, fazendo essa reflexão, a gente pode perceber que aparecem 3 árvores conectadas à nossa salvação. 2 delas aparecem lá no livro do Gênesis. Nós vamos ler essa leitura no Sábado Santo, que é aquela narrativa sobre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus coloca, pelo menos a narrativa no Gênesis, aparece para a gente essas 2 árvores. E é muito bonito a gente perceber essa dinâmica da espiritualidade cristã e poder fazer as conexões. Por uma dessas árvores, nos veio a danação ou o pecado. Então, o ser humano, lá representado por Adão e por Eva, estende a mão para a árvore do conhecimento do bem e do mal, e querendo ser igual a Deus, toma um fruto que é muito saboroso, e a partir daí, como diz São Paulo, se comete o pecado, e por meio do pecado vem a morte. E por causa desta ação do ser humano, que estende a mão para essa árvore do conhecimento do bem e do mal, de uma forma, eu diria, transgressora, sem considerar o que Deus disse para eles, nós, então, falamos de um pecado mortal, não de um pecado, é um pecado mortal de alguma forma, que causou a morte, mas um pecado que nós chamamos original. Então tá lá, as 2 árvores, a árvore da vida, que ficou intocável porque nós pecamos, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que de alguma forma, porque nós a tocamos, nos afastou da árvore da vida. Mas existe uma terceira árvore, que seria a árvore que faz a ponte entre a árvore do conhecimento do bem e do mal, que produziu o pecado, e a árvore da vida. E essa terceira árvore é o madeiro da cruz. Sem essa terceira árvore, não é possível chegar à árvore da vida. Então, a Semana Santa, a gente poderia pensar que uma das formas da gente viver intensamente é a gente fazer essa reflexão profunda entre a árvore
do pecado e da morte, a árvore que serve como ponte para que nós possamos, né, alcançar essa árvore da vida, que é o que nós vamos celebrar na vigília pascal. E a partir disso, a gente poder perguntar para a gente quais são os tipos de árvores que têm produzido morte na nossa vida, né? É muito interessante porque lá no Gênesis, prestem bem atenção nisso, eu já vou terminando a homilia, quando Deus apresenta a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele diz, no dia que vocês comerem deste fruto morre, né? Tem todo um hermenêutico a partir disso, a gente vai perceber, né, que a pessoa é atraída para aquela árvore, né? A narrativa mostra para a gente lá, porque ela era também frondosa, não é só a serpente, ela é frondosa, e o fruto é apetitoso. E isso, eu acho que traz para a gente uma série de possibilidades de reflexão, mas uma delas é que a árvore do pecado que pode habitar o nosso coração e que pode crescer nele, às vezes é muito frondosa e nem sempre é identificada como árvore do pecado. E os frutos são saborosos, né? E aí a gente precisa ir identificando, né, qual que é a árvore que está plantada lá no meu coração, que está frondosa, né, que está oferecendo para mim sombra e água fresca, mas que em última instância pode me levar à morte. A gente fala assim, né? A tradição popular fala assim, o diabo, quando ele aparece para nós, ele aparece em feições muito bonitas. É por isso que ele atrai, é por isso que ele seduz, né? Se não fosse bonito e se não fosse saboroso, nós não seríamos atraídos, né? Então, isso é muito importante, né? Não é uma árvore seca, é uma árvore frondosa, cheia de frutos e saborosa, né? E aí nós podemos ficar fixados nesta árvore, né? Uma possível interpretação para esta árvore, por exemplo, é a árvore do comodismo, né? Que está lá crescendo na nossa vida, e a gente realmente, literalmente, quer sombra e água fresca, e quando aparece algo relacionado à cruz, a nossa tentação é fugir, né? E é muito bonito quando a gente percebe isso na narrativa da paixão, que Jesus, também como tomou a nossa carne, passa por essa tentação. Ele passa primeiro pela tentação do deserto, né? Transforma essa pedra em pão, mas lá no Getsemane ele também passa por essa tentação de ficar escondido por debaixo dessa árvore frondosa e que dá frutos saborosos. Quando ele fala assim, né? Pai, afaste de mim este cálice, eu não quero isso. Eu quero ficar aqui, debaixo dessa árvore que produz sombra e água fresca. Passar pela árvore que é ponte, que é cruz, eu não quero isso não. Então essas tentações, né? São as tentações que configuram toda a nossa humanidade, a nossa vida de pecado. Então isso é uma das propostas, vocês podem pensar e rezar outras, né? Pedir a vocês que nessa Semana Santa façam a reflexão sobre essa passagem importante, a passagem da árvore da morte para a árvore da vida. Agora, para fazer essa passagem, a gente precisa abraçar uma terceira árvore, e essa terceira árvore é a árvore da cruz, né? Então, a espiritualidade da cruz é uma espiritualidade central na Semana Santa. É por isso que nós damos, assim, né, popularmente falando, muita ênfase na Sexta-feira da Paixão, uma ênfase até exagerada, porque depois, para muita gente, a Semana Santa termina na Sexta-feira da Paixão, e não termina na Sexta-feira da Paixão. O Tríduo Pascal é quinta, sexta e sábado, termina com a Missa do Fogo Novo, né? Mas nós damos tanta ênfase que, às vezes, muitos cristãos católicos veem a ação litúrgica na sexta e já se acomoda, né? Porque realmente a cruz, para o cristão, tem um significado de salvação. Ela é aquilo que faz a ponte entre a árvore da morte e a árvore da vida. Então é isso que eu gostaria que vocês pudessem refletir nessa Semana Santa. Tem várias outras reflexões, vocês acompanham aí, né? Várias redes sociais, com vários padres que pregam. Então façam o caminho de vocês como vocês quiserem, né? Importante, não tem problema.
mas aqui da paróquia, esta é a orientação oficial que eu dou para vocês, no sentido de que seria muito bom que vocês fizessem o exercício de pensar como que está configurada essas 3 árvores na vida de vocês, né? E quais são as árvores que têm produzido morte. E lembrem-se bem, né? Se fosse uma árvore murcha, uma árvore sem frutos, vocês não estariam estagnados debaixo dela. São árvores que, de alguma forma, produz algum fruto e oferece algum sabor e alguma sombra. E nós sabemos, né, que a nossa tendência é sombra e água fresca. Nós fugimos mesmo daquilo que é o esforço, né? E a Semana Santa coloca pra gente isso, né? A gente tem vontade de falar: Pai, afasta de mim esse chefe chato. Afasta de mim essa fofoqueira. Afasta de mim este povo reclamão. Mas isso é o nosso cálice amargo. Isso é a nossa cruz, né? Afaste de mim essa crise, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Eu tenho que passar por isso, né? Não é abandonando a cruz, né? Então, cortem esta árvore da morte, façam dela a sua cruz, carreguem, né, para que ela possa servir de ponte para a vida eterna. Amém? Olha que imagem bonita. O que a gente deve fazer com a árvore da morte? Cortar. Transformar esta árvore em cruz, para que ela possa ser ponte, né, que nos conduza à vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.